vamos dar uma olhadinha num comunicado. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você me encontra por aqui, nas redes sociais, eu participo de um podcast, eu às vezes escrevo para o Justificando, e você pode também contribuir, claro, para o financiamento coletivo desse canal lá no Padrim. A sua participação é muito importante, é o que faz esse canal continuar existindo, então vai lá, participa, eu deixo os links sempre todos aqui embaixo. E hoje nós estamos aqui para olhar um comunicado. Para a gente olhar para esse comunicado, eu vou dar um pouco de contextualização. Eu estava ontem no Twitter e acompanhei a evolução, a escalada de um conflito. E o que foi essa escalada de conflito? Uma mulher que é gamer respondeu a um rapaz que fez um comentário sexualizante num post dela, dizendo: sempre vai ter um macho fudido pra falar merda e sexualizar a mulher, até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. E aí o rapaz foi lá e disse: poxa, Gabi, também não precisa generalizar. Uma outra pessoa, né? Aí ela veio e disse: precisa sim, quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras, ai, mas não generaliza, não é todo mundo, e na primeira oportunidade fica sendo escroto comigo. Homem que não é merda é exceção na maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam. Você pode observar que a moça estava um pouco estressada, e não é pra menos, porque mulher que é gamer, pena, se você acompanha as redes sociais, você deveria saber, mulher que joga videogame, muitas vezes escolhe inclusive um nick neutro ou masculino, justamente para não ser hostilizada e hipersexualizada nas redes. É muito comum que a live com mulheres esteja cheia de homem falando os maiores absurdos para essas mulheres que estão tentando simplesmente jogar. Observe você que a maneira como ela falou não foi fofa e gentil, e eu imagino que isso seja decorrente justamente desse ambiente que é super tóxico, que é o tempo inteiro de ficar hipersexualizando as mulheres. Então, efetivamente, ela não foi mesmo fofa, ela chamou os caras de lixo e disse que sim, é exceção, é a experiência que ela vive. Qual é o problema? O problema é que de repente isso viralizou e começou a aparecer um monte de homem falando um monte de merda pra ela, inclusive ameaçando ela e a família de morte. Ai, Jana, então quer dizer que agora você tá aqui pra falar de treta? Não, a gente vai usar a treta pra gente chegar no lugar da empresa. Ela era uma das embaixadoras de uma marca. O que significa ser embaixadora? Eu já fui convidada pra ser embaixadora. É assim, pode ser diferente para cada marca, mas pode ser do seguinte jeito: eles te mandam uma série de produtos, você não necessariamente vai receber, não sei se é o caso dela, tá? Estou explicando o que pode ser um embaixador. E aí você vira embaixador porque você fala daquela marca, você testa aqueles produtos, enfim. E aí o que aconteceu? A marca foi lá e fez um comunicado sobre o ocorrido. Eis o comunicado da marca. Referente ao ocorrido nesses últimos dias, gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuzzo não é porta-voz da Razer, ou Razer, eu não sei como é que fala o nome da marca, e nunca foi embaixadora da marca. Ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca. Só um aviso, isso é ser embaixador da marca, tá? Estamos desde o começo como gamers enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. A marca X reforça que a opinião dos seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa, que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Informamos que o contrato com a influenciadora em questão expira nos próximos dias e não será renovado. Qual é o problema desse comunicado? Esse comunicado, ele tá justificando a saída dessa moça, ou dizendo que ela não fez parte do quadro. O que é o foco do comunicado? Falar dessa moça, a Gabi Catuzzo. Então todos os parágrafos vão ter relação com esse ocorrido. E o ocorrido é o fato dela ter dito que os rapazes eram lixo e ela ter sofrido uma enxurrada de críticas dos rapazes, por isso, inclusive, as tais ameaças de morte. Então eu tô dizendo enxurrada de crítica, não é crítica, é ameaça de morte, a gente fazendo comentários muito pesados contra ela. E quando a marca se posiciona, a marca tá se posicionando para dizer, ó, ela não é do nosso grupo.
E o segundo parágrafo diz assim: estamos desde o começo como gamers enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. Você poderia pensar que a marca estaria aqui falando em defesa da Gabi, que sofreu sim preconceito e que foi sim hipersexualizada e respondeu a isso. Aí o que acontece? Na verdade não é isso que a marca tá fazendo. A marca tá usando a palavra preconceito e estereótipo para falar dos gamers que supostamente sofrem esse preconceito e estereótipo. E tô falando supostamente porque eu não sei a que está se referindo a marca, porque quando eles fazem o comunicado, eles não explicitam isso. E o problema do comunicado está justamente nisso, porque está atrelando um preconceito que esses gamers supostamente sofrem e vivem, reforçando, na verdade, uma posição que é machista, porque essa moça está sofrendo, inclusive, ameaças, e o que o comunicado faz é falar contra ela, porque diz que ela, inclusive, não vai mais fazer parte desse grupo. Então, quando a marca diz que os gamers sofrem preconceito, mas, na verdade, ela fala contra a gamer que sofreu, inclusive, ameaças de morte, na verdade, ela está reforçando uma postura que é de hostilidade e de violência desses gamers contra essa moça. Então, isso não está explícito aqui, mas ele está na escolha das palavras e na escolha da forma como esse comunicado foi escrito. Então, gente, um comunicado, ele tem uma força muito grande, ele é importante para o posicionamento das marcas. Como é que uma marca se posiciona? Como é que ela se comporta diante de uma crise, diante de um conflito? E é aí que está o problema desse comunicado. Ao atrelar a palavra preconceito aos gamers, excluindo a Gabi desse grupo, ela está falando da maioria, que são homens, que na verdade são aqueles que inúmeras vezes nesses ambientes promovem o preconceito ao hipersexualizarem mulheres. Então, como é que você usa esse tipo de palavra nesse contexto para estabelecer essa relação de preconceito, quando na verdade foi a menina que sofreu tanto preconceito? Porque chamar o cara de lixo ou fazer essa generalização, na verdade é a constatação de uma realidade, já que boa parte dos caras, inclusive ela explica isso, a maioria tende a ser escrota nesse ambiente. E aí, quando a marca continua no terceiro parágrafo dizendo que a opinião dos influenciadores não representa ou reflete a opinião da empresa, isso fica ambíguo, porque todo o relato, o recorte inteiro é para falar da Gabi. Então é como se ela estivesse se justificando, a marca, dizer o que a Gabi falou não reflete o que a gente pensa. E aí, na verdade, de novo, dá mais munição para essa lógica que está aí disseminando hostilidade a essa menina, a essa mulher, ao invés de olhar para todo o contexto. Então, esse comunicado, o problema desse comunicado, além de, claro, usar a palavra preconceito de maneira equivocada, é justamente, equivocada dentro desse contexto, né? É justamente lançar luz sobre ela e não olhar como tudo aconteceu. Então, a marca meio que se redime, porque, claro, tem um grupo muito masculino que acompanha a marca e se interessa pelos produtos da marca, e ignora por isso todo o contexto em que isso tudo que aconteceu, todo esse conflito surgiu e se disseminou. E isso não tem outra forma de dizer senão chamar isso do reforço do machismo, porque quando as pessoas dizem, por exemplo, eu vi vários comentários das pessoas dizendo: ah, mas é porque o que acontece, o público é masculino, eles precisavam sim se retratar. Sim, então eles se retratam e justificam de alguma maneira então o machismo só porque o público deles é masculino. Isso é uma postura que é horrorosa, não é? Eles poderiam ter feito um comunicado todo de outro jeito. Como ele começa falando da Gabi, termina falando da Gabi, o que você entende de tudo que tá no meio, que são só 4 parágrafos, se os 2 parágrafos, o primeiro e o final, são falando dela, é evidentemente que os outros parágrafos você vai entender relacionados a ela. A relação do que ela disse com os gamers. Então é como se o que ela disse, chamar os caras de boy lixo, fosse o preconceito que os gamers sofrem. Quer dizer que o que acontece na vida desses rapazes quando eles são chamados de boy lixo? E o que acontece na vida dessas mulheres quando elas são hipersexualizadas o tempo inteiro, inclusive escolhendo aí nicknames masculinos ou neutros, justamente para não serem reconhecidas como mulheres durante as lives.
Então, existe aqui, gente, um exercício importante de entender como é que esses comunicados eles são escritos e como eles podem ser direcionados a, na verdade, a trazer mais força para um conflito, ao invés de apaziguar o conflito e fazer um posicionamento que é de acolhida e de entendimento de todo o contexto em que essa realidade acontece. Então, a escolha dessas palavras foi ruim, preconceito, estereótipo, porque em relacionando isso com a história da Gabi, é como se o que ela disse tenha sido um preconceito, e o preconceito, quando a gente fala de preconceito, a gente fala de uma coisa que é estruturada, e os homens não deixam de ter oportunidade de emprego porque são chamados de lixo, não deixam de jogar por serem chamados de lixo, ao contrário, como eu disse, da realidade das mulheres nesse universo gamer. Então, o uso da palavra foi equivocado, simplesmente olhar para o lado do que ela disse, ignorando o contexto, foi equivocado, e simplesmente negar espaço para ela e dizer não, ela não faz parte da nossa equipe, é justamente dar mais lenha na fogueira para dizer sim, ela estava errada, e reforçar esse comportamento machista. Quando você nega esse indivíduo como parte da sua equipe, dizendo que não é isso que a gente quer, e a gente luta contra o preconceito, mas na verdade você nega o diálogo que ela teve por completo, você está reforçando o preconceito e o estereótipo. Então, marcas, vocês precisam aprender a se comunicar melhor, vocês precisam aprender a entender o que é um contexto completo de uma situação para poder depois disso fazer um comunicado. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. As escolhas das palavras importam, a maneira, o que você escolhe dizer importa, e mostra quanto a nossa sociedade ainda é machista. E dizer isso não é dizer que eu acho que ela tem que chamar todo mundo de filha da puta o tempo inteiro, como a gente viu no tweet, mas é absolutamente injustificável a postura da marca e das pessoas, inclusive com ameaças de morte, e de chamá-la de misândrica pelo que ela disse. Se assim for, esses homens não aguentam a live de mulher que estão aí o tempo inteiro sendo hipersexualizadas. Bom, é isso, eu queria só mostrar um pouco desse tipo de discurso e como é que ele está construído e é equivocado, e como ele nega a existência dessa mulher e só reforça o discurso machista, e só reforça o que ela disse, que é uma galera lixo mesmo. Então, força, minha gente, vamos em frente, beijinho pra vocês e tchau, tchau.